na sociedade humana, a carência de uma vida harmoniosa faz com que cada indivíduo abrisse mão da sua liberdade, a fim de que fosse dada autoridade a um ser imparcial e supremo, que pudesse decidir as controvérsias surgidas do convívio social. Hoje em dia é claro e evidente que esse ser é o Estado. Nesse sentido, há de se considerar ainda a existência de dois modelos que buscam fundamentar a origem do direito: o direito natural, ou o justnaturalismo, e o direito positivo, que busca seu fundamento na lei escrita positivada. A história do direito nos mostra que, até o século XVIII, este possuía uma disposição bipartite, composta por dois modelos doutrinários. O primeiro deles, o justnaturalista, encontrava seu fundamento no ideal de justiça, na ordem justa das coisas, tendo por base não uma lei escrita por homens falhos, mas sim valores legítimos oriundos de uma lei ditada pela vontade divina ou pela razão. Para o justnaturalismo, a vida humana deve ser regrada pelos justos princípios que antecedem as leis e que as sobrepõem, não podendo nenhum humano ir de encontro a tais regramentos. Esse direito existe em toda parte, independentemente do território em que se encontre. As diretrizes traçadas para o direito natural não decorrem de convenções humanas ou de acontecimentos históricos. Portanto, podemos dizer que o justnaturalismo é um direito puro, sem interesses ocultos em suas diretrizes. Não é fruto de um trabalho legislativo, onde diversos são os interesses políticos que permeiam as decisões tomadas. Pelo contrário, suas diretrizes, muitas delas bíblicas, almejam apenas o convívio pacífico e harmonioso em sociedade, servindo muitas vezes de base para o justpositivismo ou direito positivo. Bem, um autor que entende que o direito natural derivado de Deus confere fundamento ao direito positivo é Oscar Dalvo Souza e Filho. Oscar Dalvo Souza e Filho entende que existe uma forte relação do direito divino com o direito legislado, consoante a filosofia do teocentrismo. Considera Deus como fundamento da ordem no mundo, presente sobretudo na Idade Média. Entretanto, mesmo buscando seu fundamento nas ordens divinas, a chamada lei dos homens, ou o direito escrito, é falho, pois falhos e imperfeitos são seus elaboradores. Portanto, o único direito puro e inquestionável seria o divino, na medida em que é absolutamente correto, justo e perfeito. Paralelamente, a vertente do direito chamada de justnaturalismo, encontramos o direito positivo, que é aquele que está escrito, codificado, reunido em um conjunto de normas de observância obrigatória por todos os integrantes de uma sociedade. Aqui existe a necessidade de intervenção do legislador ou do corpo de legisladores que, na sociedade democrática, eleitores que são pelo povo para representá-los têm sua autorização para a elaboração de leis em prol do bom funcionamento da sociedade. Como, por exemplo, do direito positivo, podemos citar a Constituição da República Federativa do Brasil, conjunto de normas que tem um cumprimento obrigatório por parte de todos aqueles que estejam em território brasileiro. Apesar de haver didática divisão entre o direito natural e o direito positivo, ambos são intrinsecamente ligados, inexistindo divergência entre eles. Na verdade, como observado anteriormente, ambas as vertentes do direito se complementam, constituindo-se o justnaturalismo a base para a criação de leis escritas positivadas. O direito positivo utiliza cada vez mais de valores que extrapolam um conjunto de normas positivadas, com sua origem no direito natural. Muito embora o direito positivo busque no direito natural seu suporte jurídico, o positivismo jurídico apenas reconhece como direito aquele positivado, entendido como ordenamento jurídico vigente. Do outro lado, o justnaturalismo entende que, além do direito positivo, existe um direito natural, composto de princípios válidos independentemente da época e do território. Como que surgiu e desenvolveu o justnaturalismo nas primeiras civilizações aqui na Terra? Bem, as primeiras civilizações que surgiram aqui na Terra foram por volta de 4000 a.C. a mais ou menos 453 depois de Cristo. Numa linha temporal, isso equivale a mais ou menos desde a criação da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Muitos historiadores dividem essa antiguidade em duas, sendo conhecidas como Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental seria aquelas primeiras civilizações que surgiram à margem do rio Nilo, entre elas os povos mesopotâmicos, como os babilônios, os sumérios e até mesmo os egípcios. Já a Antiguidade
clássica seria formada principalmente pelos gregos e pelos romanos. E como funcionava o justnaturalismo nessa época? Bem, o justnaturalismo ele funcionava como forma de justificar o poder de poucos sobre muitos. Através dessa justificativa, os grupos dominantes fundamentavam seu poder sobre a massa de trabalhadores, que tinham que sustentar a realeza, o governador, o rei e sua nobreza. E eles acreditavam nisso, porque eles acreditavam que, através de uma ordem divina, de Deus, que o governador, o soberano, estava lá. Um exemplo disso é a própria sociedade egípcia. Eles não só acreditavam que o faraó era o rei, como também um deus aqui na terra, sendo o faraó detentor de todo o poder econômico, administrativo e sendo um líder religioso. Outro povo que ficou bastante conhecido por essa dogmática religiosa e suas crenças foram os próprios povos hebreus. Eles acreditavam que os 10 mandamentos foi entregue por Deus a Moisés, que deveriam ser seguidos por todos. Bem, apesar de já existir uma justificativa religiosa, as sociedades da antiguidade ocidental não desenvolveram o justnaturalismo propriamente dito, sendo esse somente desenvolvido a partir das primeiras cidades e estados da Grécia Antiga. A noção de direito natural desenvolveu-se no tempo coincidindo-se com o desenvolvimento da própria filosofia. É quando se observa o desenvolvimento de um conhecimento científico de cunho metafísico, com os pré-socráticos, os sofistas e os primeiros filósofos, entre eles Sócrates, Aristóteles, Platão. Eles desenvolveram conhecimentos de cunho mais filosófico, que buscavam entender essa ligação do homem com Deus. Os pré-socráticos, que foram os primeiros a se preocupar com a busca da verdade real, abandonaram-se, assim, ainda que de forma gradativa, esse misticismo em volta das sociedades da antiguidade oriental. Foram eles responsáveis pela transição gradativa de um pensamento mítico para um pensamento mais filosófico, deixando um pouco de lado essa crença de escolha divina, como era muito utilizado na antiguidade oriental. Eles, apesar de terem dado início à ruptura com o pensamento divino para a definição do justo e do injusto, os pré-socráticos ainda possuíam ligações com o mundo metafísico. Já os sofistas deram início a um discurso, a uma argumentação mais racional, a retórica como busca de fundamento de todas as coisas através de uma verdade absoluta, universal, sendo eles responsáveis pela ruptura com o mundo místico. Os sofistas questionavam a sabedoria recebida dos deuses por certos homens, sendo eles os criadores da retórica como meio de convencimento das pessoas e do contra-argumento. Logo depois dos sofistas apareceu Sócrates, com o seu pensamento profundamente ético e filosófico. Foi referência primordial na filosofia grega, justamente pela ruptura que causou com os ensinamentos a si precedentes e com o pensamento dominante até então. Sócrates combatia o modo de distribuição do saber por parte dos sofistas, que era vendido. Para ele, o saber deveria ser distribuído gratuitamente. Platão, por sua vez, acrescentou ao raciocínio socrático influências egípcias, pitagóricas, tornando-se um pensador peculiar, exaltando os deuses como seres supremos que têm o poder de castigar os homens que não têm ações virtuosas, defendendo Platão uma vida após a morte. Por fim, Aristóteles, onde a temática de justiça era muito marcante nas suas ideias. Foi muito marcante também, nas ideias de Aristóteles, a ideia de que o homem é um ser político e necessitava se relacionar com os outros a fim de alcançar os seus objetivos e os seus interesses. Bem, para Aristóteles, a essência imutável dos seres é que cria essa ideia de lei natural. Bem, para ele, as ideias são imanentes aos seres. Todos os seres se compõem de matéria e de forma, sendo a forma o princípio que determina o modo de ser. A forma é a ideia ou fim que todos tendem. É a essência de todas as coisas. E é universal e pertence a todos os indivíduos que constituem uma categoria de seres. Exige um comportamento definitivo expresso em imperativos naturais, sendo de caráter necessário, imutável e universal. Neste áudio vim explicar a evolução do justnaturalismo no decorrer da Idade Média. Primeiramente, vale se ressaltar que a Idade Média foi marcada por um amplo domínio do Império Romano. Durante este domínio, marcou-se um enorme leque cultural, constituindo vários filósofos e teóricos da época, com destaque para Tomás de Aquino e Santo Agostinho.
Posteriormente, será explicado o que esses filósofos defendiam. Agora, vamos fazer um contexto histórico da época. A religião predominante era o cristianismo, e ela defendia como base o estoicismo. O estoicismo foi uma escola de filosofia helenística que defendia que o homem sábio deveria viver de acordo com a lei racional da natureza. E nesse contexto, o justnaturalismo ajuda as classes dominantes a explicar a grande desigualdade da época. Por se tratar de um sistema feudal, dificilmente alguém conseguiria subir de classe ou possuir melhores condições com o passar do tempo. Normalmente, do jeito que você nascia, seria o jeito que você terminaria a sua vida. Nesse contexto, surge Santo Agostinho, que foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Desenvolvendo uma abordagem original à filosofia e teologia, Santo Agostinho acreditava que a graça de Cristo era indispensável para a liberdade humana. Acreditava também que o conhecimento é dado ao homem por Deus e, possuidor desse conhecimento, ele seria o único conhecimento puro e verdadeiro. Santo Agostinho, em meio às suas falas, ele afirmava que lei injusta não é lei. A aceitação dessa definição depende de como se concebe o direito do local. E essa frase revela como há dicotomia entre o direito natural e o direito positivo para ele. Em outras palavras, o pensador afirmava que o direito natural traduz a natureza humana, tal qual foi concebida por Deus. Agora explicarei sobre o próximo filósofo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino coloca a superioridade do direito natural como condição para que o direito positivo seja tido como válido. E assim como o anterior filósofo, ele também acreditava na superioridade divina. Acreditava que o direito natural traduz a natureza humana, tal qual foi concebida por Deus. Para ele, o homem, assim como toda a criação, tem uma finalidade, uma razão de ser, cuja realização se dá pela obediência das leis naturais. Como foi dito, esse pensamento ajudava a explicar os privilégios que algumas pessoas tinham e outras não. Por conseguinte, explicarei sobre a evolução do naturalismo na Idade Moderna, que teve seu início a partir da Escola de Direito Natural de Grotius, em 1625. Sua evolução divide-se em 3 estágios. O primeiro estágio foi marcado pelo protestantismo na religião, o absolutismo na política e o mercantilismo na economia. Thomas Hobbes foi o principal expoente desse pensamento. Hobbes acreditava que o homem era mau por natureza e precisava de uma figura suprema, a qual teria a função somente de agradar a todos e não estaria submetido a ninguém. Em uma de suas frases, Hobbes afirma: "O homem é o lobo do homem". Nisso, ele justifica a figura do soberano, uma vez que a união social só podem ser alcançadas quando é estabelecido um contrato social, com um poder centralizado que tem autoridade absoluta para proteger o corpo social, criando a paz em uma comunidade civilizada. Posteriormente, a segunda etapa do naturalismo foi calcada no liberalismo e no capitalismo liberal, defendendo a proteção aos direitos naturais contra a exploração governamental do indivíduo, tendo como principal teórico John Locke. Por sua vez, Locke defendia que a finalidade do governo consistia em garantir os direitos naturais, sendo eles a vida e a propriedade. Para ele, a lei natural é uma regra eterna para todos, sendo algo evidente para todas as criaturas. Em uma de suas frases, ele afirma: "Onde não há lei, não há liberdade", onde faz-se entender que o Estado surge para garantir, através das leis,
os direitos naturais dos indivíduos. Ele foi um grande inspirador para o liberalismo. Por fim, o terceiro estágio do direito natural da Idade Moderna foi caracterizado pelo Estado de Direito, onde o povo é quem deveria decidir o destino da nação diretamente ou através dos seus representantes eleitos, tendo seu principal teórico Jean-Jacques Rousseau. Rousseau via no direito natural uma forma de garantia de dois direitos básicos, a vida e a liberdade, a qual a liberdade como um direito supremo e inabdicável a todo homem, confiava o direito natural à vontade geral, e foi um dos grandes inspiradores para a democracia moderna. Esse podcast teve o intuito de apresentar o justnaturalismo e sua relação com as fases da história humana, iniciando com a apresentação do conceito semelhanças e diferenças entre o direito natural e o direito positivo, passando pelas sociedades da Antiguidade Oriental e Clássica, em que o justnaturalismo perdeu sua força. Mas durante a Idade Média, por conta da influência da Igreja, voltou a ser a corrente de pensamento predominante. Contudo, podemos dizer que o justnaturalismo começou a perder forças novamente após o Iluminismo. E, embora haja influência do justnaturalismo na elaboração do direito positivado, a substituição de um Estado absoluto por um Estado de direito trouxe a concepção de que a validade de direitos e obrigações é dada através das leis.